Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre os pares de moedas, né? Na verdade, isso é um conceito que muita gente negligencia, parece até controverso, né? Um mercado de pares de moedas, mas muita gente negligencia isso. As pessoas querem, geralmente quando estão a iniciar, querem começar a partir da análise técnica, né? Algo bem mais aprofundado, querem logo dar de cara com gráficos, cotações, com eh, leitura de preços e essas situações todas, e até mesmo às vezes indicadores, ok? Só que o que as pessoas não sabem é que essas questões mais básicas, como, por exemplo, a leitura de um par de moeda em si, o que é que significa isso, cada componente disso, depois contribui para mais tarde a maneira como você vai perceber a dinâmica do mercado, ok? Então, esse vídeo é basicamente para ajudar-vos no que diz respeito a esse sentido, porque eu sei que eu conheço, inclusive, muitos alunos já avançados, mas que nem sequer têm o conceito disso, fazem apenas a parte técnica e pronto, não tem aquela interpretação em si do mercado, quando isso é bastante essencial para compreender certas situações, ok? O que é que são pares de moedas, então? Bem, a primeira coisa que é a reter é que isso é um mercado que nós não negociamos a moeda em si, nós negociamos em pares de moeda, ok? Porque você deve estar se perguntar aí, pá, se eu vou, por exemplo, a uma casa de câmbio, é moeda, se eu vou para não sei aonde, é moeda e tudo mais, mas aqui é um mercado que você vai negociar as moedas em pares, no caso. Pensa no exemplo seguinte: vais a um supermercado e queres comprar um refrigerante, seja ele qual for, tu vais ter que, para ter o refrigerante, vais ter que fazer a troca por uma moeda. É a mesma coisa que acontece aqui no mercado. Então, para tu teres uma moeda, tu vais ter que trocar por uma outra moeda. Daí a negociação ser em pares e não em outras coisas, uma vez que é um mercado do câmbio em si. Ok? Qual é o objetivo, então, aqui desses pares de moeda? O objetivo é nada mais, nada menos do que medir a valorização de uma moeda face à outra. Ok? Então, por exemplo, aqui nós temos o euro-dólar, né? Onde o euro é a moeda base, por ser a primeira moeda do par, e o dólar é a mercadoria por ser a segunda moeda do par. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, euro-USD, ok? Então, nós temos aqui moeda base, que é chamada de moeda base, literalmente, e moeda secundária, ou então moeda cotada, né? Que também pode ser chamada ou pode ser chamada de mercadoria também. Então, nós temos aqui a base, a primeira moeda do par, e do outro lado nós temos aqui, então, a mercadoria, ou então moeda cotada. Por que que é chamada de moeda cotada? Porque é aqui onde nós encontramos a cotação, ok? Então, você vê euro, dólar, e do lado você tem aqui a seguinte cotação. Imaginemos 1.112 e alguma coisa. Como estamos a ver aqui desse lado do gráfico, na observação do mercado. 1.103, 09. É a mesma coisa. Então, a cotação está na segunda moeda do par e a mercadoria, no caso, aquilo que está a ser trocado, é a primeira moeda do par. Em relação à valorização e desvalorização, o que acontece basicamente é quando a cotação está a aumentar, significa geralmente que a mercadoria está a ganhar valor. Por quê? Porque imagina, euro-USD, vamos colocar aqui números naturais para ficar bem mais fácil a percepção. Euro-USD em vez de 1.112, euro-USD 5 de cotação. Se sai de 5 e vai para 10, significa que você agora precisa de 10 USDs para comprar 1 euro, ok? Para ficar mais fácil o exemplo, vamos substituir aqui o euro por uma garrafa de Coca-Cola. Então nós temos aqui uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, ficar mais simples, não um refrigerante. Significa que anteriormente você precisava de US$ 5 para comprar uma garrafa de Coca-Cola e agora você precisa de US$ 10 para comprar uma garrafa de Coca-Cola. Então a garrafa de Coca-Cola, nesse caso, está a valorizar, ok? Então o objetivo em saber, tentar perceber aqui por que que a moeda base, o que está por trás da moeda base e moeda cotada é tentar saber qual está a valorizar face a outra, qual está a desvalorizar face a outra e qual é a lógica por trás dessas valorizações e desvalorizações, ok? Fora isso, nós temos também aqui os tipos de moeda. Vou apagar aqui o gráfico para não ficar cheio de coisas. Então, nós temos os três tipos de moeda. Nós temos as principais moedas, também chamadas major currencies,
ok? Nós temos as moedas cross, que são basicamente todas aquelas que não têm o dólar na sua base como moeda cotada, e nós temos as moedas exóticas. Qual é a diferença entre elas três? As majors, que eu aqui escrevi mal, geralmente são as principais para as moedas, todas elas têm algo em comum que é o dólar, ok? Estamos a falar do, que eu vou colocar aqui, a AUD, USD, estamos a falar do Libra, USD, estamos a falar do USD franco suíço, USD Yen, USD CAD. São eles os principais pares de moedas. São os mais transacionados do mundo, ok? São os mais líquidos. As moedas cross são geralmente aquelas que não têm o dólar como moeda cotada, ok? Estamos a falar do Libra Yen, GBP Yen, estamos a falar do Euro Yen, estamos a falar do Euro Franco Suíço, e por aí adiante. Todos aqueles pares que não têm o dólar como moeda cotada e são compostos por moedas fortes, ok? E por último, nós temos as moedas exóticas. As moedas exóticas são geralmente aquelas moedas que compõem a união entre uma moeda forte e uma moeda em desenvolvimento. Por exemplo, nós estamos a falar de USD MXN, né? USD face à moeda, o peso mexicano. Estamos a falar de USD face à moeda da Índia, por exemplo, USD face ao real brasileiro e por aí adiante. A junção, por exemplo, de uma moeda forte e de uma moeda de uma economia assim emergente, não é uma moeda em desenvolvimento, ok? Então, é dessa forma que nós fazemos aqui a leitura dos pares. Primeiro, recapitulando, analisar aqui, né, que tipo de par é. Segundo, o que é que significa a primeira moeda, o que é que significa a segunda moeda, quem está a valorizar face a quem está a desvalorizar face a quem, ok? Essa é a leitura, assim, o estudo. E depois você pode, sim, emergir para outras áreas, como análise e tudo mais. Assim você vai compreender melhor a dinâmica do mercado, ok? Então é isso, estamos juntos. Espero aqui, então, nos próximos vídeos. Um forte abraço. Tchau.